Olá, estudantes! Então, nós vamos dar continuidade ao nosso portfólio, à tessitura do nosso portfólio. Vocês foram convidados a fazer uma tempestade de ideias e diagnosticar os conceitos na segunda ação de aprendizagem e depois tiveram a chance de rever esses conceitos, fazendo a consulta, de forma a aprimorar o conhecimento e terem os conceitos bem colocados, bem assimilados por vocês enquanto pedagogos. Agora, nós vamos convidar vocês a fazer uma terceira ação de atividade que é muito interessante. Se você prestar atenção na forma como estou elaborando e propondo para vocês atividades, perceberão que eu estou ensinando vocês a serem estudantes pesquisadores, investigativos. Então vejam bem, essas atividades, a intencionalidade dela é jogar vocês a serem, na docência, professores que instigam a pesquisação. E também, se saírem e forem continuar os estudos numa pós-graduação, no mestrado e no doutorado, terão elementos já colocados na graduação que os dê sustentabilidade para fazer as pesquisas de vocês. Então, essa terceira ação que nós vamos fazer agora, que vocês são convidados a fazer, é fazer uma entrevista. Quer dizer, você está fazendo uma entrevista. A entrevista é um instrumento de pesquisa que o pesquisador usa para tomar dados. E nós vamos tomar dados agora usando a pesquisa como instrumento de dados também para a nossa pesquisa, porém para a gente auxiliar o nosso ensino, né? Fazendo uma junção entre pesquisa e ensino. É muito importante que ensinem as crianças, desde pequenas, a entrevistarem, a fazer roteiros de perguntas. No caso aqui, seria interessante que vocês elaborassem um roteiro. Mas eu estou fazendo um roteiro estruturado para vocês. Que é um roteiro estruturado? É um roteiro que já vem com as perguntas prontas. Isso não quer dizer que você não possa fazer novas perguntas. Você pode fazer novas perguntas. Quando você faz novas perguntas, o seu roteiro fica semi-estruturado, ou seja, eu tenho uma estrutura básica e que ao longo da minha entrevista com a pessoa que eu estou entrevistando, eu incluo novas questões porque vai surgindo ao longo da conversa. Então, vocês têm um roteiro de entrevista em que vocês são convidados, né, convidados a fazer uma tomada de questões junto a um professor da sua cidade. Então, a gente diz o seguinte no primeiro início, que em nossas aulas nós temos refletido sobre a elaboração das atividades didáticas, a proposição e vivências dos projetos de trabalho, o planejamento escolar, a relação pedagógica, os registros e avaliação e portfólios de aprendizagem. Então, para ampliar este debate, nós vamos propor esse desafio, que é vocês desenvolverem a pesquisa sobre os processos avaliativos vividos por professores aí na sua cidade. Então, para isso a gente tem um roteirinho. O roteirinho inicial, ele vem com um roteiro de notas, onde você precisa falar da data da sua observação, quem é o pesquisador, quer dizer, você, o estudante, é o seu nome, e o número de participantes dessa entrevista. Se você estiver entrevistando um, é um. Se você estiver entrevistando dois, é dois, né? Que pode ser feita uma entrevista coletiva. No caso, eu sugiro que seja apenas um, mas aí você decide, né? Então, tem um roteiro estruturado de perguntas abaixo, que esse roteiro também é tirado, baseado no meu livro, né? Em que vocês vão ver lá na segunda parte do livro, tá? Então, vamos lá. O roteiro é o seguinte. O primeiro momento, vocês vão realizar, são dois momentos também, tá? O primeiro momento é um momento de tomada de dados. Então, vocês vão realizar essa entrevista com o professor no ensino fundamental ou ensino infantil, tá? Na educação infantil e ensino fundamental. Então, as questões sugeridas são: como você faz para planejar suas aulas? Quais os materiais didáticos você julga essencial para o desenvolvimento de uma boa aula? Sua prática didática oportuniza aos estudantes exercitarem o espírito investigativo, crítico e criativo? Exemplifique. Então, essas perguntas são provocativas no sentido de o professor
ter que definir como é que ele planeja, porque de repente se ele fala ele diz que provoca a investigação, ele tem que te dar elementos do planejamento que te dê dados para você refletir se realmente ele faz isso, né? Se ele estimula os estudantes a participarem dos movimentos estudantis, a reivindicarem, a se mobilizarem por melhores condições escolares e outros, ou seja, porque as crianças são pequenas, elas não vão se mobilizar, quer dizer, elas precisam aprender a se mobilizar desde pequenas. Então aí vocês estão na região de vocês, às vezes na zona rural, próximos às zonas rurais, né? As crianças têm o direito ao transporte escolar, à merenda escolar, ao uniforme, a livros didáticos com qualidade, professores formados, tudo isso. Né? Se a escola não está garantindo, se a prefeitura ou a federação ou o Estado não tem garantido, né? O que é preciso fazer? Mobilizar. Então é pensar se a escola se mobiliza para garantir esses direitos junto com os estudantes, né? Você aí pergunta uma outra pergunta muito importante: se o professor desenvolve projetos de trabalhos relevantes, e aí perceber né, os diferentes conteúdos do ensino fundamental ou da educação infantil, se faz pesquisa, se faz passeios, se tem experiências coletivas inovadoras, se usa fotografia, se faz contação de história, como que usa poesia, como que usa música, a dança, se leva ao cinema, se tem cinema, como usa filmes, pinturas, etc. Conte como né? Pede ele para contar como foi viver essa experiência como docente e como que os estudantes se sentiram ao viver essa experiência, né? E com qual frequência faz essas atividades? Se é uma vez no ano, se isso é um projeto constante, se termina um projeto, faz outro, né? Isso é a ideia interessante para a gente ver a dinâmica da escola. Se ele já realizou esse tipo de projeto, como é que ele faz para avaliar a participação dos estudantes no projeto? Como é que ele procede os procedimentos, faz os procedimentos avaliativos? E quais são as formas de registro que são mais valorizadas quando ele no contexto da sala de aula? Quer dizer, às vezes ele pode fazer o projeto e não avaliar as situações de projeto, depois só dá a prova no final. Nós lemos isso na normalização dos tempos e espaços escolares. O professor Orlando, que fazia projetos maravilhosos, o projeto da horta, e que depois, na hora de avaliar, ele esquecia toda a dinâmica do projeto, tudo que tinha sido feito, tudo que tinha sido criado, e só avaliava a prova. Então, cuidado também para não induzir o professor a falar aquilo que ele não faz. Deixe que ele fale, né? E é importante que você leve um gravador. Esse gravador pode ser pelo seu celular, um gravadorzinho, uma câmera, e depois volte para sua casa, vá anotando durante a entrevista e faça o registro de cada resposta do professor de acordo com aquilo que ele falou. É uma coisa que dá trabalho, mas é essa a noção da gravação e depois da anotação na íntegra, para que você depois selecione as principais ideias que foram relatadas. Você não consegue anotar tudo que o professor fala. Você poderia fazer uma anotação simples. Então a ideia é gravar a fala, a entrevista, e depois digitar a entrevista, né, para a gente ter o bloco de notas. Tendo o bloco de notas, né, pronto, nós vamos fazer depois, num terceiro momento, vai ser a reflexão dessa entrevista usando novamente os dados do livro. Então, nesse sentido, você tem que ter esse bloco de notas bem feito. Então, lembrando, ao ir para a entrevista, você deve ir com algo que te permita gravar a entrevista. Solicite a professora que grave a entrevista, que você vai mudar o nome dela. Nós não vamos usar, a gente pode pedir uma autorização para ela, não vamos usar o nome dela, nem expô-la né, nos seus trabalhos, mas para nossa pesquisa, nosso trabalho aqui de pesquisa como enquanto aluno é importante. Então faça isso e traga esses dados. Depois de registrado, esse é o seu trabalho: digitar na íntegra a entrevista. Do terceiro momento, nós vamos fazer a reflexão dessa entrevista, triangulando os dados, que seria avaliando a resposta da professora com aquilo que ela realmente faz,
e que tipo de professora ou que tipo de metodologia essa professora realiza, o que ela consegue fazer para inovar na escola, ou se ela não inova, se ela é tecnicista, como é que é a escola dela, enfim. Na composição dos dados, nós vamos conseguir fazer o perfil da professora e que tipo de metodologia, de relação que ela tem com os alunos, que tipo de avaliação ela utiliza. Isso vai ser muito legal. Então, na nossa videoaula próxima, nós vamos falar então sobre a reflexão sobre essa entrevista, que será a nossa terceira ação do portfólio. A nossa quarta ação do portfólio. Um abraço e até mais.